Aleluias, glórias a Deus, nenhum inimigo nos resistirá, amém? Glória a Deus, aleluias, pessoal entrando aí, glória a Deus. A câmera tá deitada hoje, pastor, é pra gente depois fazer uma filmagem, colocar bem top, deixar essa filmagem bem top para ir pro YouTube, amém? Glória a Deus. Eu acho que não vai nem precisar tirar os comentários, mas de repente na hora da pregação eu tiro. Deixa eu fazer aqui a introdução. Beijo para todo mundo que está entrando aí. Vamos entrando, vamos compartilhando. Entrou, compartilhou. Compartilha com 5, compartilha com 10, compartilha com 11, compartilha com 15. Eu não sei. Entrou, compartilhou. O pessoal do Facebook, a mesma coisa. Entrou, compartilhou aí o pessoal do Facebook. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos que estão entrando pelo canal da Igreja Batista Chama aí no Facebook. Amém? E todos aqui que estão no Instagram. Glória a Deus, Eri. Glória a Deus a todos que estão. A Cris de Fortaleza. Amém. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 4. Dona Edirce. Gostou da blusa, princesa? Dona Edirce. A nossa princesa. Dona Edirce, uma bênção de Deus na nossa vida. Amém. Olha aí, Tânia. Olha aí, Rejane. Quem está aí na live hoje? A Dona Edirce, a princesa. Olha aí, Tânia, olha aí, Rejane, que linda. Amém? Em livro de Gênesis, capítulo 4. Preste bem atenção. Capítulo 4. Meus amados, eu falei durante a semana inteira. Compartilhar é patrocinar. Compartilhar é patrocinar sem dinheiro. Como assim? Quando eu compartilho, eu estou patrocinando a live. E estou falando para o Instagram que essa live merece ser compartilhada, merece ser aberta. E todos os contatos da pessoa que eu estou compartilhando merecem receber. Porque o Instagram, ele não manda, ele manda apenas para 6%. Ok? Então vamos compartilhar aí, ok? Vamos compartilhar, amém? Eu tenho certeza que vai ser bênção. Livro de Gênesis, capítulo 4. Eu acho que ali no Facebook está muito alto, pessoal, tá? Deixa eu só dar uma diminuída aqui, amém? Livro de Gênesis, capítulo 4. Livro de Gênesis, capítulo 4, no versículo 2. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 2. Diz assim, 4:2. E deu à luz mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Entenda isso. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Quem estava no encerramento do devocional, na última parte, que foi ontem, vai entender isso que eu falei. Porque participou e depois, acabou o encerramento e eu falei sobre isso. Foi algo secreto. Só a segunda parte, quem entrou na segunda parte entendeu, mas você vai entender agora. Amém? É algo poderoso para a sua vida. E, preste bem atenção, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, a cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Preste bem atenção. A palavra do Senhor nos diz que Caim era lavrador da terra, mas Abel era pastor de ovelhas. Ok? E que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Mas ele não atentou, ele não se agradou de Caim e da sua oferta. A primeira coisa que eu aprendo é que antes de Deus aceitar a minha oferta, ele já me aceitou. A primeira coisa que eu entendo é que quando eu vou ofertar ao Senhor, quando eu vou dizimar ao Senhor, Ele olha o meu coração, a obediência do meu coração e a disposição do meu coração em adorá-lo com tudo que tenho e com que eu sou. Porque se Deus rejeitou Caim e aceitou Abel, então antes de aceitar a oferta, antes de atentar para a oferta, Ele atentou para o coração. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu entendo é que Abel não deu apenas a sua ovelha, ele deu a gordura das suas ovelhas, o Corban, o Dashem. Ele honrou a Deus com as suas
com a gordura da sua ovelha e com a carne. Abel quis fazer algo além. E a palavra do Senhor nos diz que se nós fazemos apenas, ou se nós fizermos apenas aquilo que nos é pedido, nós seríamos considerados servos inúteis, por fazer apenas aquilo que deveríamos ser feitos. Tem gente que diz assim: pastor, eu dizimo. Irmão, isso é apenas aquilo que você deve ser feito, isso já é obrigação. Abel foi além. Abel foi além. Abel não deu só a ovelha, Abel deu a gordura. Abel fez o cheiro suave subir as narinas do Senhor. Essa é a segunda coisa que eu aprendo. E a terceira coisa que eu aprendo é algo poderoso que, estudando essa semana, eu entendi. Você vê a palavra dizendo que Abel era pastor de ovelhas, mas Caim era lavrador da terra. Preste bem atenção. Para que Abel precisava pastorear ovelhas, se naquele tempo eles não comiam carne? Caim era lavrador da terra, porque eles comiam as ervas do campo. Agora, eles não comiam carne naquele tempo. Então por que Abel precisava pastorear ovelhas, cuidar de ovelhas? Primeira coisa é que eu entendo a respeito disso, é que não existe ovelha sem pastor. Assim como não pode ter pastor sem ovelhas. Você não pode ser ovelha fora de uma congregação. Você não pode ser ovelha sem um pastor. Você precisa de um pastor na sua vida. Porque todos os outros animais andavam soltos, mas a ovelha era pastoreada. Você já viu que sempre a alusão de Jesus aos discípulos, ao povo, é sempre: eles são como ovelhas sem pastor. Eles não falam, eles são como vaca sem vaqueiro. Não fala. Eles não são como cavalos sem cavaleiro. Não fala. Ovelha e pastor. Porque ovelha precisa ser pastoreada. E a segunda coisa que eu aprendo a respeito disso, nós já estamos entrando aqui na quinta lição, só nesse versículo, é que Abel, ele não pastoreava para si. Ele não cuidava das ovelhas para si. Ele cuidava das ovelhas para agradar ao Senhor. O intuito dele, cuidar das ovelhas, engordar as ovelhas, era para sacrificar para Deus. É para entregar como oferta suave nas mãos do Senhor. Agora você entende por que Deus atentou para Abel? Não, pastor, não estou entendendo. Então deixa eu ser mais claro aqui. Caim, quando foi dar a sua oferta, Caim deu do fruto do seu esforço e dava aquilo que ele comia. Dava aquilo. Quando Caim foi dar, Caim foi com o coração preso. Por isso que foi fácil do seu semblante cair. Então Caim foi com o coração preso. Ele estava dando daquilo que ele comia dia a dia. Então ele dava do fruto do seu esforço e daquilo que fazia parte da sua dieta alimentar. Abel não. Abel, ele criava somente para agradar a Deus, enquanto Caim criava para ele, porque aquilo fazia parte de suas posses. Abel não. Abel, ele criava ovelha, porque eles não comiam carne. Não tinha por que ele pastorear e cuidar e ficar gastando tempo com ovelhas. Então, quando Abel deu, Abel entregou aquilo que ele fazia todos os dias. Abel cuidava de uma ovelhinha, via uma ovelhinha parir, botava aquela ovelha para comer, desembolava a lã daquela ovelha, deixava aquela ovelha bonitinha. A ovelha tinha que ser gorda, porque vocês viram que Abel não deu só a ovelha, mas a gordura da sua ovelha. Tudo isso, dia após dia, ele fazia com carinho, pensando no Senhor. Quando Abel chegou diante de Deus, ele não entregou só a ovelha, ele entregou a gordura. E aquilo queimou na presença do Senhor. E ele deu a ovelha. Quando Deus olhou e disse o seguinte: eu não posso atentar para o fruto do esforço de Caim, que dá resistindo, mas eu atento para a oferta de Abel. E a Bíblia diz que ele atentou para Abel e para a sua oferta, porque ele viu o coração de Abel. Já para Caim não. Você entende que a nossa dificuldade em ofertar, em dizimar na casa do Senhor, às vezes nos faz como Caim? Essa é a descendência de Caim, dos cainitas. Você entende? Que pegam o que tem para adorar a outro que não é Deus. Você entende? Os cainitas, Tubal-Caim, os descendentes de Caim, começaram a adorar a Satanás com seus dons.
Quando nós pegamos o que temos e não primiciamos, damos a raiz no Senhor, o resto não é santificado. E aí depois a gente reclama. E aí nós começamos a adorar a outros deuses, porque colocamos na frente do dízimo e da oferta, colocamos na frente. Porque o meu cartão, me perdoe, mas você foi desorganizado. Por que isso? Porque comece a remir. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar quando você começa a dizimar e não estabelecer outros deuses com os valores, com seu valor monetário, com o seu dízimo, com a sua oferta. Quando você tira aquilo que é do Senhor, aquilo que é primeiro. Amém? Deus abençoe. Amém? Eu quero orar pela sua dívida, pela sua oferta. E orar pela sua dívida também, para que você seja, amém? Para que você seja, honre seus compromissos, porque existe dívida e compromisso, para que vocês honrem os seus compromissos, suas dívidas, e você comece a dar testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida, a partir do momento que você tem dizimado e ofertado na casa do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Deus de poder e glória, eu te agradeço pela vida de cada um, ó Pai, que vai entrar em contato, ó Senhor Deus, pelo direct, pelo WhatsApp da igreja, ó Senhor Deus, pelas vias de contato, ó Pai, pelas vias, Senhor Deus, ó Pai, de contato das mídias sociais, para ofertar e para dizimar. Ó Pai amado, eu louvo o teu santo nome pela compreensão, e eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito, o Espírito de paz, de alegria, que convence, Senhor Deus, o homem, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo, possa convencer aquele que não é dizimista nem ofertante, Senhor, a praticar esse ato de obediência e honra diante de Ti. Multiplique a sementeira de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Assim eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou tirar os comentários, enquanto você abre abre a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Eu vou tirar os comentários aqui. Amém? E depois eu coloco de novo. 2 Samuel, glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Eu faço questão, meus irmãos, na introdução, de não apenas chegar aqui e falar, eu vou orar pelo seu dízimo, pela sua oferta. Não, sem explicar, porque aquilo que você não entende é aquilo que você não usufrui. Tem muita gente que não usufrui porque não entende aquilo que está fazendo, só faz, amém? Não sabe ofertar com propósito, não entende. Então o que acontece? Aquilo que você não compreende, não adianta você ter um iPhone 11 se você não sabe usar todos os recursos que ele tem. Eu tenho feito as palestras, os devocionais, né? E tenho usado o slide. E as pessoas têm me perguntado, como que o senhor consegue fazer isso? Eu nunca vi isso. Aqui na região não tem ninguém que faça desse jeito. Quando vai fazer uma live e tal, é um recurso que a Apple nos dá e quase ninguém sabe, não usa. Então aquilo que você não conhece é aquilo que você não usufrui. Então não adianta eu falar sobre dinheiro, sobre oferta, sobre dízimo, se você não entende o princípio. E daí você faz com o coração errado. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E aquele que dá com alegria honra o Senhor. E cada um dá segundo o que propõe no seu coração, não com tristeza ou por avareza, mas com alegria. Amém? Abriu? Já achou aí? Vamos lá. 2 Samuel capítulo 21, versículo 15 diz assim: E tiveram mais os filisteus uma grande peleja contra Israel. E desceu Davi com eles e os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, aí ó, 2 bons nomes para você colocar nos filhos, quem não tiver filho ainda, Abisai e Zeruia. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. E aconteceu que depois disto houve em Gobe uma outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf,
que era filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jará, Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança era a haste com um órgão de tecelão. E houve também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, e 24 ao todo, e também este nascera do gigante, e injuriava a Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esses quatro nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Preste atenção. Durante a semana inteira eu falei sobre vencer as batalhas da alma. Vencer as batalhas da alma não é algo tão fácil. Quando se vence as batalhas da alma, quando se entra no campo de batalha da vida, aonde a própria alma guerreia com si mesmo, dentro da sua tricotomia entre razão, vontade e emoção, há uma confusão estabelecida no fundo do nosso ser, no nosso âmago, tentando dizer para que lado nós devemos ir, sendo que esses 3 vértices apontam para lados opostos ao mesmo tempo. Então você fica indeciso, daí causa indecisão. E nós conversamos sobre isso, né? Os 3 P's e os 3 D's. O que são os 3 P's? Né? Todo processo te prepara para um propósito. Processo, preparação e propósito. E os 3 D's? Decisões decidem o seu destino. De modo que não decidir já é uma decisão. E aquele que não decide, já decidiu o seu próprio fracasso. Então nós vimos tudo isso. Então causa indecisão. E causando a indecisão, pode estar preparado, porque o fracasso está logo ali. Porque você não teve a capacidade de decidir. E como eu já disse pregressamente, indecisão decide, ou a falta de decisão já é uma decisão, e isso decide o seu fracasso. E quando nesse campo de batalha da alma se levantam os gigantes, nós somos desafiados a batalhar contra eles e a derrubá-los, a guerrear contra eles e a cortar a cabeça deles e a exterminar esses gigantes que se levantam para tentar tirar a nossa paz. Só que deixa eu falar algo aqui poderoso para você. Poderoso para você. Meu irmão, há uma revelação de Deus hoje, e 5h50, quando eu fiz o chimarrão, coloquei ali e comecei a estudar essa palavra, Deus começou a falar no meu coração. Preste bem atenção. Por mais que você derrote todos os gigantes, sempre haverá um gigante que você não conseguirá derrotar. Pastor, que praga é essa que o Senhor está lançando na minha vida? Eu não estou entendendo não. Ainda que se levantem todos os gigantes, eu venha matar muitos, o Senhor está me dizendo que eu, que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, não conseguirei derrotar esse gigante, que o Senhor está dizendo que tem um que eu não consigo derrotar. Tem um gigante que não vai cair por terra. Como é que é essa história? Como essa história desse gigante que eu não consigo derrotar? Por mais que você derrote os seus gigantes, haverá um gigante que você não vai derrotar. Mas não significa que ele não será derrotado. Piorou. Tem um gigante que eu não consigo derrotar, mas significa que ele não será derrotado, justamente. Porque existem gigantes que você não derrota, mas são os guerreiros que você levanta. São aqueles que você treina. É aqueles que andam com você, que viram você derrotar um gigante. Eles derrotarão esse gigante. Amados, esse gigante Davi não derrotou. Toda vez que você ouvir uma ministração sobre Davi derrotando gigantes, ou você vai ver Davi derrotando o gigante da indiferença, Davi derrotando o gigante da rejeição, Davi derrotando o gigante o gigante da soberba, Davi derrotando o gigante do orgulho. Davi não derrotou o gigante do adultério, mas depois se humilhou. Então Davi derrotou o gigante da falta de quebrantamento, da falta de reconhecimento. Aí você vai ver, e é muito bom esse tipo de palavra, é muito bom esse tipo de ministração, amém? Ou então, todos os gigantes que Davi derrotou. Aí Davi derrotou Golias, Davi derrotou o gigante tal, Davi derrotou, amém? Só que eu nunca vi falar de um gigante que Davi não derrotou físico. Não emocional, mas físico. Não espiritual, mas físico. Porque ele era um guerreiro ímpar. E aqui diz que ele não derrotou
esse gigante, Isbi-Benob. Isbi-Benob não foi derrotado por Davi. E se não fosse Abisai, Davi tinha morrido. Se não fosse Abisai, Davi tinha morrido. E eu quero falar aqui sobre um gigante caído que você não derrota. Um gigante tombado. Um gigante que é derrotado, mas que não foi você que derrotou. Bom, vamos ao primeiro tópico. Preste bem atenção. Davi estava cansado de guerra. Davi tinha acabado de guerrear. Davi já tinha, por sinal, matado muitos dos seus inimigos. Daí ele deu uma vacilada. Às vezes é necessário que você pare e descanse. Muitas pessoas praguejaram nesse tempo de coronavírus, etc e tal, mas não viram que de uma maneira Deus proporcionou descanso a muitos. Porque nós não paramos. Deus parou tudo para que a gente pudesse andar. Olha o que Deus fez. Vocês estão andando, mas vocês estão tão acelerados que me deixaram para trás. Então eu paro tudo, de uma certa maneira eu causo um retrocesso para que vocês possam progredir. Porque todo progresso sem Deus é retrocesso. Maldito é o homem, preste bem atenção, maldito é o homem que é aprovado naquilo que Deus reprova. Maldito o homem que é aprovado naquilo que Deus reprova. Todo progresso sem Deus é retrocesso. Então Deus parou tudo para que a gente pudesse acelerar. Acelerar na comunhão. Acelerar na dependência dEle. Acelerar a saber que nós não podemos nada se não é pela mão forte do Senhor e não pelo nosso braço forte. Que de forte não tem nada, porque nossas forças são limitadas. Então, quando esse gigante se levanta, Davi, acostumado a derrotar gigante, diz: eu vou. Só que esse gigante poderia estar melhor preparado, poderia ter guerreado menos, era mais forte e ia ferir Davi. E Davi, irmãos, isso não estaria escrito. Davi iria morrer. Isso não estaria escrito se não fosse dessa maneira. Quando Isbi-Benob tentou, foi Abisai que defendeu e matou, porque Davi estava cansado e com certeza não iria matar. Isso não estaria aqui se não tivesse essa conotação, essa importância, essa relevância. E a primeira coisa que eu aprendo é que cada geração tem os gigantes. Cada geração tem o seu gigante. Nós já aprendemos que precisamos descansar, que Deus nos parou, ok? Mas que nem por estarmos descansados, os gigantes vão parar de se levantar. Mas nós precisamos entender também que existem gigantes que nós não vamos matar. E que isso não tem que trazer angústia para o nosso coração, porque cada geração tem os seus gigantes. Cada geração tem o gigante da sua época. Se nós olharmos há 30 anos atrás, os gigantes eram outros. Se nós olharmos há 20 anos atrás, os gigantes eram outros. Se nós olharmos há 10 anos atrás, os gigantes eram outros. Amados, no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10 e diante, quando fala de fortalecermos da força do Senhor, revestirmos da força que há no seu poder, e aí diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura celestial em Deus, para que possamos estar firmes e resistir no dia mau, cingindo os nossos lombos com o escudo da fé, com a sandália do evangelho, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, amém? E a sandália do evangelho falando sobre tudo isso, e a espada da lei falando sobre tudo isso. Aí ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra hostes, principados e potestades que estão nas regiões celestes. Para um pouco aí. Existe uma hierarquia no inferno. Quando fala de principado, principados vem de príncipe. São demônios que regem outros demônios. E que de época em época, de lugar em lugar, há uma série de fatores, eles agem com uma determinada arma. Você lembra do gigante da internet na década de 80? Não. Por quê? Porque não tinha. Veio em 89, chegou no Brasil depois. Hoje,
Nós temos um gigante na internet que tira a atenção dos crentes. O crente vai lá, vai mandar um versículo para alguém, aí ele vê um vídeo, TikTok. Aí vê o outro, TikTok. Eu quero ver quando ele começar a dar TikTok na porta do inferno. TikTok, ou na porta do céu. Deixa eu entrar. TikTok, TikTok. E a gente não manda versículo, a gente não fala, a gente não compartilha. Nós compartilhamos 1 zilhão de vídeo besterol nos nossos stories, mas não compartilhamos a palavra de Deus, não compartilhamos uma live como essa, não compartilhamos um culto, mas para compartilhar besterol de um monte de... Nós fazemos isso. Nós, irmãos, eu sei que nós vivemos pela graça e que ninguém é perfeito, mas pecado não é somente aquilo que você faz, mas é aquilo que você deixa de fazer. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu já fiz. Não é apenas aquilo que você faz de errado, mas é aquilo que você deixa de fazer de certo. Há um gigante da distração. A distração é um inimigo gigantesco sobre a nossa vida. E nós nos distraímos com muita coisa, andamos distraídos com tanta coisa. Jesus diz: ide fazer discípulo, vão em dois, só coloque aí uma sandália, um cajado, não carregue muita coisa e não fale com ninguém pelo caminho. Por que Jesus manda uma comissão de 2 em 2 discípulos para ganhar muitas vidas para ele e diz: não fale com ninguém pelo caminho? Você já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Quando ele diz não fale, não pare para falar com ninguém pelo caminho, não converse com ninguém pelo caminho, ele está dizendo: não se distraia. Porque nossa tendência é distrair, é parar e papo de esquina e esquecer das coisas de Deus. Não é mais tempo para isso. Nós estamos nos aproximando do fim. Me perdoe você que ainda tem planos para daqui a 50 anos. Me perdoe você. O fim está próximo. Jesus está voltando. O tempo é agora. A hora é já. O meu Deus do céu, o arcanjo está de pé. A trombeta logo soará. Todas as profecias, irmãos, não existe uma profecia sequer a respeito da volta de Cristo que não tenha sido cumprida. Já se cumpriram todas. Só falta a trombeta tocar e o rapto acontecer. E a gente está perdendo tempo, sendo vencido pelo gigante da distração. Cada geração tem o seu gigante. Hoje nós temos vários gigantes que são respectivos à nossa época. A nossa época. Foi a vitória de Davi que tornou ele famoso. Mas seria sua morte pela mão desse gigante que deixaria ele famoso também. Ou seja, que deixaria esse gigante famoso. Então, o que acontece? Se cada geração tem a sua época, cada geração tem o seu gigante, cada gigante tem a sua época, cada geração guerreia com um gigante específico, eu preciso entender também que cada geração tem os seus valentes. Amém? Aonde você está na sua casa aí, ó, bota: eu sou um valente. Eu vou derrotar os gigantes que os meus pais não conseguiram derrotar. Porque Abisai derrotou o gigante que o seu pai não conseguiu derrotar. Pai era uma forma carinhosa. Eles chamavam de pai os profetas, os reis. Pai. Amém? Apesar de Abisai ser sobrinho de Davi. Amém? Tanto Abisai quanto Joabe, descendente, né? Sobrinho de Davi. Então entenda algo. Era da mesma família. Porque Joabe era irmão de Abisai. Amém? Então entenda algo. Assim como você não conseguiu derrotar o seu gigante hoje, você não conseguiu derrotar, é preciso que você ensine outros que ande com você a derrotar esse gigante. E quando isso acontece, não importa se você que derrotou, fulano que derrotou, importa é que o reino cresça. Importa é que o reino cresça. Então, se cada geração tem os gigantes respectivos da sua época, cada geração também tem os seus valentes. E olha algo poderoso aqui sobre os valentes. Preste bem atenção.
Cada geração tem os gigantes da sua época, mas também cada geração tem os valentes da sua época. Aleluias. Você é um valente. Amém? Deus quer fazer algo poderoso. Amém. Glória a Deus. Você mesmo que está ouvindo aí. Você é um valente. Jamais se ache um fracassado. Você tem valor. E foi pago alto preço na cruz por você. E Deus não pagaria um alto preço por aquilo que vale pouco. Então você não tem valor, você não tem preço, você tem um grande valor. Como diz aquela música, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Algo sobre os valentes aqui. Sobre os valentes. Não existe um exército de um lutador só. Em uma época de luta, Deus conta com os valentes. Sabe, tem gente que quer andar sozinho. Não existe um exército de um lutador só. Não existe um exército de um lutador só. Em tempo de lutas, Deus conta com um exército de valentes. E aí eu entendo que são ministérios específicos para gigantes específicos para derrotar um inimigo em comum. E são esses gigantes. É por isso que no corpo de Cristo nós temos a intercessão, nós temos o louvor, nós temos a palavra, nós temos o ministério profético, nós temos o ministério apostólico, é por isso que existe o evangelista, é por isso que existe o mestre que ensina, é por isso que tem a professora da escola bíblica das crianças, é por isso que, por quê? Porque é um exército reunido com dons diferentes para derrotar um inimigo incomum. É desse jeito. Você está preparado para derrotar os gigantes dessa época, porque eles tentam nos distrair e a nossa distração vai custar caro. Porque depois da distração vem a oposição, e depois vem a intimidação. E aí vem a paralisação. Você não faz mais nada. Na verdade você não paralisa, você corre. Você corre do seu propósito, você corre do seu desígnio, você corre do seu destino. Terça-feira, às 7h30 da manhã, eu estou começando uma série só sobre isso. Desígnio, destino e propósito. Amém? Propósito, desígnio e destino. Então, não existe um exército de um lutador só. Outra coisa sobre os valentes. O valente Abisai era irmão de Joabe, capitão do exército de Davi. Os dois eram sobrinhos, ok? Além de valentes, eles eram da mesma família. Sabe o que isso fala? Isso fala de unidade de propósito. Você não pode estar no corpo com um propósito diferente. Porque tem gente que quer andar com um propósito diferente, e no reino de Deus não existe festa particular. A rainha Vasti foi deposta porque estava na sua festa particular e não foi solícita ao chamado do rei Assuero. Quando o rei Assuero diz, chame Vasti, que eu quero mostrar para os nobres, eu quero mostrar para todos, ela diz, não posso, eu estou fazendo a minha festa. Foi feito um edito real dizendo o seguinte, eu vou depor a rainha Vasti, ela não será mais rainha, colocarei outra melhor no lugar. Porque ela não atendeu o chamado do rei, perdeu o seu lugar. Ei, quando o rei te chama, você está na sua festa particular, na unidade do propósito do rei, você está na unidade do propósito do rei, ou você está na sua festa egoísta particular? Quando o rei nos chama, nós temos que entender que precisamos largar o que estamos fazendo para atender o chamado deles. Todos que foram chamados, todos largaram o que estava fazendo para fazer a vontade do rei. Sabe quem não largou? O jovem rico. Era o 13º discípulo. O jovem rico. Jesus falou, vem e me segue, para 12. Os 12 fizeram isso. O jovem rico não. A Bíblia diz que ele saiu triste, porque era dono de muitas posses. Ele não atendeu o chamado do mestre. Quem é o nome desse jovem rico? Um anônimo, ninguém sabe. A Bíblia diz que quando chegarmos diante dele, porque atentamos aquilo que ele nos falou, ele nos dará uma coroa e uma pedra branca com um novo nome nela. Ei, será que seremos reconhecidos no céu?
Será que no reino de Deus seremos reconhecidos? Não, eu não posso. Não, eu não posso. Eu estou fazendo. Estamos sempre ocupados. Sempre colocamos algo na frente de Deus. Sempre. No reino de Deus não tem festa particular. A rainha perdeu o lugar porque não atendeu o chamado do rei. O jovem rico, um anônimo, sem nome. A Bíblia não nos diz o nome dele. Interessante que ela nos fala o nome de Nicodemos, de José de Arimateia, de outros, mas dele não. Por quê? Não atendeu, se tornou um. Não quer? Perdeu. Isso é forte demais, irmãos. Davi, uma das características de Davi ser o homem segundo o coração de Deus, sabe qual é? É que quando Davi sentou à mesa para receber o chamado para ser ungido como rei, ele foi o último. Mas para enfrentar o gigante, ele foi o primeiro. O que eu aprendo com isso? Para o interesse pessoal, Davi foi o último. Mas para o bem do reino, para que o reino se expandisse, para que o exército de Israel não ficasse, o exército de Deus vivo não fosse envergonhado, ele foi o primeiro. Todo mundo ali quietinho, 40 dias sendo afrontado. Davi, eu vou, porque não é para mim. Se for para mim, que eu seja o último, mas se for para o reino, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro a dizer, conte comigo. O reino pode contar com você. O reino pode contar com as suas finanças. O reino pode contar com os seus dons. O reino pode contar com os seus talentos. O reino pode contar com a sua intelectualidade. O reino pode contar com a sua força. O reino pode contar com aquilo que você tem, que Deus colocou dentro de você e Ele deu segundo a sua capacidade. O reino pode contar com você. Você não vai enterrar isso. Então, meu irmão, aonde você estiver, dá um glória a Deus. Se você estiver sozinho, se o seu marido estiver assistindo outra coisa, deixa ele te chamar de doida, deixa a sua esposa te chamar de doido, eu não sei, mas dá um glória a Deus aonde você está aí. Propósito de unidade. Os irmãos batalhando juntos, sobrinhos de Davi. Olha só, não, vou deixar esse gigante matar ele porque eu estou na linhagem. Quem sabe eu não subo de cargo? Quem sabe? Foi lá e matou. Não deixou matar o rei e o tio. Outra coisa que eu aprendo, amém, sobre os valentes, é que de um valente Deus levanta muitos outros. E a bênção de Deus estava sobre Davi, mas a expansão do reino de Israel não estava apenas através de suas conquistas, estava também através da conquista dos outros valentes. Ou seja, de um valente Deus levanta muitos outros. Davi matou Golias, mas a expansão do reino não dependia dele, dependia de muitos outros gigantes. Muitos outros, ou melhor, muitos outros valentes, me perdoe, muitos outros valentes. Entendam, para que o reino expanda, eu não posso reter a palavra só para mim. Para que o reino expanda e os gigantes caiam, eu não posso pegar as armas que Deus me deu para derrotar e ficar só para mim. Eu preciso passar adiante. Hoje há uma falsa espiritualidade, um egoísmo, se é que eu posso dizer isso, o egoísmo espiritual em pegar algo e dizer, não, é para mim. Parece que as pessoas têm vergonha de falar que são crentes. Irmãos, um pastor pegou coronavírus e os médicos disseram, não há nada mais que possamos fazer, que a medicina pode fazer. E ele entubado em coma, um médico entrou, começou a orar por ele, começou a profetizar e disse em nome de Jesus, preste bem atenção, esse homem acordou do coma e se levantou, porque um médico entendeu que antes dele ser médico ali, ele era profeta, ele era um discípulo, ele era um servo, amigo, disfarçado de médico. Agora nós estamos dispostos a sermos achincalhados, porque não pensa, seremos perseguidos, não pense que não. De um jeito ou de outro seremos.
vão nos encontrar, ainda que nós venhamos a tentar nos esconder. E tem uma coisa, aquele que nega Cristo diante dos homens será negado diante do Pai. Cristo também o negará. A Bíblia diz, aquele que se envergonha de mim, aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Quando que você nega? Quando você não exala a luz de Cristo, o cheiro suave, quando você não queima como incenso suave as narinas do Senhor. Irmãos, é uma palavra que está nos chamando hoje para uma responsabilidade. Eu queria estar ministrando aqui dizendo, você vai receber, você vai ganhar, vai lá, sobe, conquista, uau e tal. Mas quando Deus falou comigo através dessa palavra, Ele falou, chama o povo a uma responsabilidade. Porque nós ficamos apáticos, todo mundo dentro de casa agora, agora, vai abrir tudo, vamos tirar o atraso, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, tem muita conta para pagar, muita conta atrasada, e não sei o que, tem que parcelar a conta de luz, e o cartão de crédito ficou para trás. Para, você não aprendeu nada não? Será que nós não aprendemos nada com isso tudo que aconteceu? Se eu não conseguir mais terminar a mensagem, já valeu aqui. Será que nós não aprendemos nada com tudo isso? Nós vamos continuar correndo como antes, atrás dos nossos próprios interesses? Será que a gente vai ficar como antes, como um hamster dentro de uma rodinha, correndo, e não chegando a lugar nenhum? Será que a bênção desse vírus não trouxe bênção para a sua vida? Mas fulano morreu, Irmãos, deixa eu falar algo, me perdoe. Não me tenha por grosseiro ou por falta de emotividade. Morrer, todo mundo vai um dia. Não importa como você morre, quando você morre. Importa para onde você vai depois que morreu. Tem gente que morre afogado, tem gente que morre queimado, tem gente que morre de pneumonia, tem gente que morre de dengue. Todo ano morre um monte de gente de dengue, todo ano morre um monte de gente de pneumonia, todo ano morre um monte de gente de tuberculose, de câncer, todo ano morre. Não é pelo fator que ele morreu, não é porque ele morreu, pelo que ele morreu, quando ele morreu. Importa é para onde ele vai depois que ele partir. Se ele fechou os olhos aqui, acordou no Sheol, ou se ele fechou os olhos aqui e acordou diante de Cristo dizendo, vinde amado dos meus pais, entrai para o gozo eterno. Vamos parar com esse romance, vamos parar com essa falsa espiritualidade, vamos parar com isso. Eu sei que pessoas perderam parentes, pessoas perderam pessoas que gostavam, eu sei. Agora você pregou para eles, evangelizou para eles, antes deles partirem dessa terra, aqueles que estiveram diante de nós, e nós não falamos do amor de Jesus para eles, e eles partiram, Deus pedirá conta da alma deles para a gente. O sangue deles, Deus vai requerer da nossa mão. Você está entendendo? Deus diz ao Ezequiel, se eu falo para você dizer para o ímpio se converta, e o ímpio não se converter, ele morre no seu pecado. Agora, se eu falo e você não falar, e ele morrer no seu pecado, o sangue dele eu vou requerer da sua mão. Preste bem atenção. Não sei se eu vou conseguir terminar aqui, mas é um chamado para a gente hoje. Precisamos entender isso. Outra coisa sobre os valentes. Falei sobre gigantes, agora estou falando sobre os valentes. Irmãos, é impossível que nós venhamos a passar por isso tudo e não tenhamos aprendido a lição. Tá bom? É impossível. Se for assim, a coisa está feia para a gente. Outra coisa sobre os valentes. Os valentes são reconhecidos pela sua filiação. São os que sentam à mesa para comer o pão das mãos do líder. Eu não entendo, você congrega numa igreja e você não senta para ouvir o seu pastor pregar. Irmão, tem gente que só pode ser o Satanás todos os domingos que não deixou, porque eu não encontro outra explicação. Durante a pandemia toda, você pergunta, você congrega onde? Eu sou de tal lugar, mas não ouviu o pastor pregar uma vez. Aí você vem me dizer que honra a vida desse pastor, que congrega, irmão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque eu estava cansado. Porque eu estou saco cheio de live. Porque esse problema é seu. Senta e come o pão.
senta e come o pão. Os valentes sentavam à mesa com Davi e comiam o pão da mão do seu líder, que era compartilhado. O pão é Cristo. Que voz você está ouvindo? O pão é Cristo. Quando o líder senta para compartilhar o pão, você tem que sentar e ouvir. Você tem que comer do pão. Porque ninguém é tão grande, sabe tanto que não possa se sentar para aprender. Os valentes são reconhecidos pela sua filiação. Eles são multiplicados porque eles comem e reproduzem daquilo que comem. Agora, se você não para, se você está sempre ocupado, e se você está sempre... Porque se for para abrir o seu negócio dia de domingo, de manhã, de tarde, de noite, eu não sei que hora é o culto da igreja, você vai, mas para sentar, eu estou impaciente. Irmão, para com isso. Essa é uma palavra que está nos exortando hoje, está nos alinhando hoje, e às vezes alinhamento dói. Às vezes alinhamento dói. Dói. Para você deixar um pau que está meio torto, reto, você lixa de um lado, lixa do outro, lixa de um lado, lixa do outro, lixa do lado, até ele ficar retinho. O que eu estou fazendo aqui é lixando você. Para você deixar uma lâmina reta, você bate, bota no fogo, bota na água, bate em cima, bota no fogo, bota na água, aí refrigera um pouco, daqui a pouco vem calor de novo, retrai o ferro, dilata o ferro, retrai, dilata, pancada em cima, bota na água. É isso que eu estou fazendo aqui com você. Mas você vai ficar afiado, a lâmina vai ficar afiada. Irmãos, acabou o tempo de docinho, acabou o tempo de bolo de coco, de pregação de... Eu entendo você, irmã, eu entendo as suas dificuldades e os seus limites. Limites não são limitações. Quem participou dos devocionais aí entende isso. Eu entendo, não entendo não, nem eu nem Deus. Deus não entende, Deus quer princípios. Deus respeita princípios e não desculpa, porque quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Outra coisa sobre os valentes: os valentes guardam a vida do seu líder para que a lâmpada não se apague. Ei, tem coisas que o líder da igreja não faz, mas são os valentes que faz. Eu estou pregando aqui, eu não posso ficar aqui, compartilhando. Eu não posso ficar aqui compartilhando. Quem é que vai compartilhar? Quem é que vai mandar? Quando essa pregação for para o YouTube, quem é que vai compartilhar com os outros? É você, valente. É você. É você que vai. É você que chega sábado à noite dizendo: amanhã tem culto na minha igreja, vamos assistir junto comigo lá em casa, eu vou te mandar o link. É você. Tem devocional de terça a sábado às 7:30 da manhã. É você. Você é o valente. Você é o valente. É você que vai expandir o reino. Porque ninguém faz nada sozinho. Quem cresce sozinho fez algo errado no caminho. Meu Deus do céu. Aprende isso. Entenda isso. Sabe por quê? Sabe por que tem um monte de pastor cansado, desistindo? Nessa pandemia, irmãos, tanta igreja fechou. Não foi apenas por dificuldade financeira, não. Eu converso com muitos pastores, muitos. Não foi apenas por dificuldade financeira. Foi porque desanimaram. Pastores com 300 membros em live, com 15 ovelhas. Irmão, eu vi pastores com 1.500 membros em live, com 45 ovelhas, com 45 pessoas. Sendo que desses 45, 15 nem era da igreja dele. Eles foram desgostando. Resolveram não investir. Resolveram não fazer mais nada. Ele sai de casa, vai para a igreja, liga ar-condicionado, faz tudo, liga a internet, está gastando uma luz absurda, manda limpar a igreja, que ele não vai ficar lá com a igreja fedorenta, cheirando a mofo, porque ficou 120 dias fechado. Aí manda fazer um monte de coisa, e na hora da live as pessoas não honram. Ele diz: eu vou fazer outra coisa, eu sou formado, eu posso dar aula, eu tenho um dom, eu posso... Desanima. Entenda, os valentes guardam a vida do seu líder para que a lâmpada não se apague. O líder, ele carrega a luz. Se eu apagar aqui,
A luz é a visão, para que a visão não se perca. Deus não dá visão à ovelha, Deus dá visão ao pastor. Deus não dá visão à ovelha, Deus dá visão ao líder. Tem gente que pensa que Deus dá visão ao profeta. O profeta diz, Deus me deu a visão e eu vim falar para o senhor fazer isso. Não, a profecia confirma a visão, ela não dá a direção. Nenhum profeta dá direção na igreja. Ele confirma a visão e a direção que Deus deu ao pastor. O profeta confirma. Amém? Glória a Deus. Você está me entendendo? E último ponto aqui, para a gente possa finalizar e entender que uma geração é uma semente para a próxima geração, que terá o mesmo DNA, um padrão para o próximo padrão. Esses valentes, Abisai só derrotou Isbi-Benob porque Davi derrotou. E agora Davi estabeleceu um padrão de derrota de gigantes, que passou através do seu DNA para os seus valentes, que começaram a derrotar gigantes, que vai passar para a próxima geração. E se você olhar depois, olha o que aconteceu. Elebe, filho de... Perdão aqui. Vamos lá. E houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elhanã, filho de Geral, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu. E houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha 24 dedos. 24 dedos, e este também nascera gigante, injuriava. E Jonathan, filho de Simei, o irmão de Davi, o feriu. E esses 4 nasceram. Irmão, depois desse, foi um gigante tombando atrás do outro. Quando Abisai disse, ei, não é só Davi que mata gigante, não. Eu também mato. Eu tenho DNA do meu líder. Eu tenho DNA do meu pastor. Eu tenho DNA do meu pai. Agora eu comecei a matar gigantes também. Davi, fica aí, Davi, fica aí. Olha o que ele disse. Meu rei, quando a gente for para a peleja, o senhor não vai mais, não. O senhor vai ficar em casa. Olha o que Abisai disse. Meu rei, quando nós sairmos para matar quem nós tivermos que matar, o senhor vai ficar em casa, porque já está ficando com idade, e os reflexos já não são mais os mesmos. Então fique aí, porque senão a lâmpada de Israel vai apagar. Jamais despreze o seu líder pela idade que ele tem. Honre ele. Ele pode ter menos curso que você. Ele pode ter menos escolaridade que você. Ele pode ser mais simples que você, mas a visão Deus deu a ele. E aí, sabe o que acontece? Eles disseram, fique aí porque o senhor pode morrer e a lâmpada de Israel vai se apagar. A visão está sobre o senhor. Deixa que a gente vai honrar, porque nós pegamos o jeito. A gente entendeu como é que funciona. Rei, pode deixar que nós vamos sair matando todo mundo. Davi só assim, ó. Meu Deus, esses meninos são a benção. Sabe qual é o nosso problema? É que nós ficamos esperando sempre alguém fazer. E a gente fica de braço cruzado, aí diz. Mas ninguém pediu para fazer, ninguém me chama, ninguém... Não espera não, irmão. Vai e faz. Seja proativo. Proativo. A Bíblia diz que aquele que sai primeiro governa, mas o retardatário será escravo de todos, será tributário de todos. O mundo já foi dos mais fortes, o mundo já foi dos mais sábios. Hoje é daqueles que saem primeiro, é daqueles que saem na frente. Uma geração é uma semente para a próxima geração que estabelece um padrão. Qual o padrão que nós estamos estabelecendo para a próxima geração? Será que eles vão derrotar os gigantes? Será que o padrão que a gente está estabelecendo para a próxima geração é de igreja bonita? Será que o padrão que a gente está estabelecendo para a próxima geração é só o worship? Agora a moda da igreja worship é bom, irmão, é bom essa parede bonita atrás preta, é bom essas lâmpadas, ok? Mas isso é só para fixar mais a sua atenção. Se eu tirar isso tudo aqui, Deus não vai falar mais ou menos com você, porque o que interessa é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias. Pessoal, eu vou falar um pouquinho mais baixo terminando aqui, porque eu fiz uma cirurgia quarta-feira e eu me empolguei um pouco aqui, eu estou sentindo um gostinho de sangue na boca. Então, não sei se abriu um ponto, acho que não, mas sabe como é que é dente, né? E tinham as raízes que pareciam mais
Meu Deus do céu, eram 4 raízes. Tinha uma raiz que era gigantesca, parecia um cabo de vassoura. A raiz, eu falei assim, Denise, um pedacinho do cérebro saiu naquela raiz. Ela falou, pronto, piorou. O siso já é o dente do juízo. Você perdeu o juízo que já não tem. E agora, saiu um pedaço do cérebro, danou-se tudo de vez agora. Agora, pronto, ninguém segura. Então, eu vou falar mais um pouquinho mais baixo, porque a cirurgia foi séria. A minha cirurgia foi séria e o meu rosto ficou muito inchado. Só hoje desinchou. Só hoje desinchou, né? E sabe que dente é bobo, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então, vamos lá. Preste bem atenção. Amém? Deixa eu afastar um pouco aqui. Você pensou que ia ser docinha a pregação hoje, né? Você pensou que a ministração hoje ia ser devagarinho e tal. Irmãos, eu queria ministrar assim. Eu queria chegar aqui hoje e pregar para você sobre o refrigério de Deus mediante a angústia da vida. Eu queria ministrar sobre isso. Na verdade, quando Deus me deu essa ministração, eu comecei a estudar uma palavra de um pastor que eu conheço. E começando a estudar, e notando alguns tópicos, e indo para a Bíblia e tal, eu falei, meu Deus, que maravilha, que sabedoria. Aí eu comecei a ler a Bíblia, falei, meu Deus. Aí eu comecei a preparar a mensagem, eu falei, Jesus, que legal. Quando eu chego aqui, Deus faz isso. Sabe por quê? Como eu falei antes, alinhamento dói. Alinhamento dói. Eu sou tubulador naval. E às vezes, terminando uma rede, um cano, não ficava parelho com o outro. E para alinhar, não tinha como tirar a rede toda. Mais de 1 quilômetro de rede, passando por dentro de um navio gigantesco. Sabe como a gente fazia? Pegava um maçarico, colocava do lado, esquentava. O cano ficava mole. E aí do lado oposto, a gente jogava água. Sabe o que fazia? Quando jogava água, o cano fazia isso aqui, ó, sozinho. Porque você amoleceu o material de um lado e puxou ele para outro. Deus faz isso com a gente. Ele pega o maçarico espiritual, que é o fogo do Espírito, e começa a esquentar de um lado, começa a esquentar. Você diz, está doendo. Melhor o fogo do Espírito do que o fogo de Satanás sobre a sua vida. Só existe 2 maneiras do crente queimar. Ou ele é queimado pelo fogo do Espírito, ou ele é queimado pelo fogo do inferno. Eu prefiro ser queimado pelo Espírito Santo de Deus. Eu prefiro ser queimado pelo fogo do Espírito. Só existe, vou repetir, só existe 2 maneiras do crente ser queimado. Ele é queimado pelo fogo do Espírito, ele é queimado pelo fogo do inferno. Eu prefiro ser queimado pelo fogo do Espírito. Então às vezes está queimando, não é Satanás, é o fogo do Espírito. Eu prefiro ser queimado pelo fogo do Espírito que ser queimado pelo fogo de Deus. Agora você decide. Por isso não reclama, quando a pregação for dura, não reclama, é o Espírito te alinhando, ele está esquentando, queimando você de um lado, queimando, e depois ele joga refrigério. Aí a gente jogava água do outro lado, queimava o cano de um lado, amolecia o metal e jogava água do outro, e o cano andava sozinho, ó. Aí ele ia e se alinhava. Aí você podia terminar a rede, concluir o propósito, parafusar o flange. É desse jeito, irmãos. Não adianta eu ficar aqui pregando docinho para você e você gostando de mim, falando, o pastor é tão bonzinho, só a pastora que prega. E aí e você não fazer o que precisa ser feito. Finalizando aqui para que eu possa orar por você. Eu falei que o 3º tópico é uma geração, é uma semente para a próxima geração, que terá o DNA e um padrão para a próxima geração, para o próximo propósito. Ou seja, ele vai estabelecer, uma geração estabelece um padrão, para que a próxima geração possa viver dentro desse padrão e estabelecer outro padrão para a próxima geração e assim sucessivamente. Então entenda, qual o padrão que estamos estabelecendo? Qual? Como eu falei antes, worship e tal, eu estava dizendo. O padrão que devemos estabelecer é o padrão de obediência. E o padrão de obediência a Cristo não é só quando eu oro, não é só quando eu jejuo. O padrão de obediência a Cristo não é só quando eu saio da minha casa e vou para a igreja, porque se eu frequento
a igreja de maneira exímia. E aquilo que eu recebo, se você está nas lives que eu estou fazendo, todos os domingos, todos os dias, 7h30 da manhã, se você está na célula e você não tem feito nada com aquilo que você tem recebido, você não está estabelecendo o padrão de Cristo. Tem gente que está obeso espiritual, recebendo comida, e está fazendo o que, irmão? O que adianta esses cursos que eu faço e invisto? Hoje eu recebi recado dizendo, olha, só em uma das... É porque tem tanta coisa que a gente estuda, vai se aperfeiçoando aqui. Aí diz, olha, tem dias que você não aparece aqui. Eu falei, calma. Na plataforma que eu pego do reino. Calma. Já, essa semana eu caio dentro aí. Mas o que adianta eu estar fazendo tudo isso e não estar colocando para fora? Tudo que você recebe, irmão, coloca para fora, transborda, irmão, transborda, porque aquilo que você não transborda morre com qual padrão você está estabelecendo. Vai gritar, já estou gritando. Qual o padrão que nós, como igreja, estamos estabelecendo? O padrão de obediência a Cristo não é só quando eu vou à igreja, não é só quando eu oro, quando eu jejuo, não é só quando eu não peco. Eu não peco. Parabéns, depois você me ensina a não pecar. Porque não há entre nós aqui nenhum que não seja pecador. Depois você coloca a mão sobre o resto do povo. Anjo Miguel, Arcanjo Miguel. Sabe quando você estabelece o padrão? Quando você faz discípulos. Mateus 28 diz: ide. Para fazer discípulo você tem que ir. Ide e fazei. Fazer o que? Discípulo. Não basta só ir, não basta só fazer, porque você pode fazer outra coisa que não seja discípulo. Então você tem que ir e fazer. Fazer o que? Fazer discípulos. Ide e fazer discípulo. Vamos ler antes que eu ore por você, finalizando aqui. Ide e fazer discípulo de toda a nação, batizando, ensinando. Vamos? Mateus 28. Versículo 19, ok? Mateus 28, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 28, 19. Preste bem atenção. Bíblia com a página grudada de Mateus? Não pode. Pegando duas só. Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação deste século, a consumação do mundo, ou seja, aqui o mundo, exocosmos, a consumação desse tempo. Ide e fazer discípulo. E fazer discípulos. Cris e Múcio sabe muito bem que é isso aí, da Cris. Está na apostila de ide e pregai, Evangelho do Reino. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Eu estabeleço um padrão quando eu multiplico e eu começo a ensinar a palavra. Nós temos tempo para tudo, mas não queremos sentar para ensinar para ninguém. Não queremos. Você acha que a invenção da minha cabeça, todo dia 7h30 da manhã, tem dia que eu durmo 00:30, 1h, caindo de sono. 10 horas da noite eu já estou caindo de sono, só você ter ideia. Mas estou ali estudando. 7h30 da manhã, eu estou aqui, ó. Você acha que é a invenção da minha cabeça? Não é invenção, eu não estou falando isso para me vangloriar, não. É porque se eu não transbordar, se eu não colocar para fora aquilo que Deus tem colocado dentro de mim, eu explodo, eu começo a entrar em crise, eu começo a andar igual um leão enjaulado dentro de casa. Não. Chega. Vamos nos mover, como eu falei no começo, se nós não aprendemos nada com esse vírus, irmão, nós vamos aprender com o quê? Quando chegar lá diante de Deus e disser o seguinte: vocês não vão entrar no reino de Deus, é tarde demais. Aí é tarde demais.
Vamos estabelecer um padrão de discípulos. Agora, ele não diz, deixa eu jogar aqui do lado aqui. Ele não diz, ide e fazei uma multidão. Não fala. Multidão, não é proibido ter uma multidão. Ah, irmãos, por mais que a gente saiba que tão logo nós não teremos uma multidão na igreja. Em várias igrejas, a tua igreja pode ter 1000 membros, as igrejas de 1000, 2000 membros não vão poder ter 2000 pessoas num culto. Vão ter que ter vários cultos para poder, sabe? Todo mundo num culto. Por mais que a gente saiba, quando passar e o povo ficar imunizado, as multidões vão vir. Agora entenda, não é a multidão que chamava a atenção de Cristo. Cristo não falava com a multidão como falava com os discípulos. Com a multidão ele falava por parábolas, mas com os discípulos ele falava às claras. Deus não falava com a multidão, Deus falava com Moisés. Quando Miriam e Arão foram tentar falar com Moisés, acabaram se dando mal. E quando Deus foi falar com a multidão se ajoelhou e entrou em apavorou dizendo, fale com Moisés, mas não fale conosco. O que eu estou dizendo é que Deus não é proibido. Deus não vai deixar de falar com você. Não é isso que eu estou falando. Deus não vai deixar de falar com você. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que Deus fala com o discípulo. Você quer ser discípulo ou quer fazer parte da multidão? Porque se você fizer parte da multidão, aí Deus não vai falar com você não. Com a multidão, ele só fala o básico. Ah, mas Deus é preconceituoso? Deus faz acepção de pessoas? Pastor, agora o senhor está doido. Deus faz acepção de pessoas? Faz. A Bíblia diz que ele não faz. Ele não faz para salvar. Para salvar, ele salva a todos. Agora, os seus segredos, ele só revela àquele que o teme. Não é assim que está no Salmo 111 ou 112? Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem? E não é para qualquer um que ele conta o seu segredo. Amém? Quantos vão se levantar como valentes? Os valentes. Sabe quem são os valentes aqui? São discípulos. É discípulo, que não era uma linguagem comum no Velho Testamento. Eliseu era discípulo de Elias. Amém? Paulo era discípulo de Barnabé. Timóteo era discípulo de Paulo. Quantos vão se levantar como valente? Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, Pai amado, Deus de poder e glória, eu te agradeço por cada um que esteve aqui nessa live e que está aqui, Senhor Deus. Esses que são os valentes que ficaram até o fim são discípulos. Ó Pai, em nome de Jesus, resplandece o teu rosto sobre a vida deles. Em nome de Jesus, resplandece o teu rosto sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, abençoa a casa de cada um. Em nome de Jesus, Senhor Deus, cura, se alguém enfermo, cura. Derrama uma unção de ousadia, ó Pai. Que sejam valentes na tua presença, que sejam valentes diante das dificuldades. Em nome de Jesus, ó Pai, levanta-os, ó Senhor Deus, com autoridade, como valentes, ó Senhor Deus. Assim eu te peço e já te agradeço. Senhor, eu profetizo uma semana de bênção, uma semana de glória, uma semana de graça sobre a vida deles, uma semana repleta do seu Espírito, uma semana em que o teu Espírito Santo venha queimá-los, alinhá-los, para que possamos juntos, como um grande exército, derrotar os gigantes. E um gigante que um não mata, o outro mata, Senhor Deus. O gigante que um não derruba, o outro derruba. Porque não mataremos todos os gigantes, mas não significa que eles não cairão. Somos um exército e andaremos em unidade.